Olá! Aqui estamos novamente, eu e vocês conectados no canal Além da Foto. Eu sou a Deise Jardim, sou psicóloga e terapeuta de EMDR e toda semana venho trazer um assunto para vocês aqui no canal da importância de olharmos um pouquinho mais para o nosso lado emocional. Hoje eu quero trazer para vocês um exemplo de um assunto que a gente não costuma falar muito e que muitas vezes gera um certo tabu nas famílias, principalmente em famílias com crianças pequenas ou através da dificuldade que as gestantes têm de lidar com esse tema, porque na verdade elas têm uma expectativa grande naquele bebezinho que está ali no seu ventre. E aí então o assunto que eu resolvi trazer para vocês hoje é morte. É um assunto que não é fácil, é um assunto que a gente acaba evitando falar, porque é normal do ser humano evitar assuntos que são mais difíceis, que causam sofrimento e sentimentos negativos, mas é sim muito importante que a gente possa falar sobre isso. Eu estou passando por um ciclo de palestras na escola dos meus filhos, que eu fui convidada para conversar com os alunos do 6º ao 9º ano e falar sobre bullying, sobre crenças negativas, sobre agressividade na escola. E durante o período das minhas palestras lá, ficamos sabendo da perda, da morte de um aluninho na escola. Um aluno do ensino fundamental, do nível 1, de 4 anos. Foi uma fatalidade, não foi acidente, foi uma parada cardíaca, ele não resistiu. Mas isso aconteceu que toda a escola acabou se comovendo. Todos nós que somos pais de crianças lá dentro ficamos chocados, porque a gente não espera que um filho parta antes dos pais. E aí então eu pensei que isso pode ser um ótimo tema para nós conversarmos aqui no canal Além da Foto, pois querendo ou não, é um canal de gestantes, de mães, de pais, de famílias que se amam e que querem estar cada vez mais conectadas e ligadas entre si. E a gente poder trazer o assunto morte é algo que precisa tirar a carga desse assunto como um tabu, como algo que não pode ser falado. Então, para essas crianças de 4 anos que perderam o seu amiguinho, o seu coleguinha da escola, eu estou desenvolvendo todo um trabalho de conversar, de acolher, primeiramente com os pais, depois com as crianças, fazer toda uma despedida para esse coleguinha, porque é importante sim explicar para eles o que significa a morte. Não é simplesmente que virou uma estrelinha, que foi para o céu. A gente precisa fazer com que eles entendam a realidade disso e muitas vezes vem através de coisas básicas e simples que eles já tiveram contato. A perda de um animalzinho de estimação, a morte de uma plantinha, coisas que é da vida deles e que eles conseguem então se dar conta e conseguir lidar melhor com este assunto quando passa então para um ser humano que eles convivem, seja um avô, uma avó que partiu ou um coleguinha da escola, como foi o caso que eu contei para vocês. Então, a importância de nós podermos olhar para esse assunto morte sem as nossas crenças e os nossos julgamentos de que isso é negativo e que então eu não quero falar para os meus filhos sobre isso. A importância de poder trazer isso da forma mais natural possível, porque dependendo da forma com que tu te posicionas, dependendo da forma com que tu abordas esse tema, pode causar nele um desconforto tão grande e um medo da morte. Então, a nossa cultura tem uma certa dificuldade de lidar com esse assunto. E nós não lidamos bem. E se a gente não lida bem, os nossos filhos veem a nossa reação e também não vão lidar bem. Então, a importância da gente poder se respeitar e entender que a morte é algo natural, que a gente sabe que um dia vai partir, mas a gente vive como se a gente fosse eterno. E talvez isso faça com que a gente tenha momentos de estresse, de cansaço, de tristeza, que a gente desconta nas crianças e que a gente desconta no companheiro e que a gente não entende por que aquilo ali é tão mais importante do que parar, respirar, se reconectar com sentimentos bons, mudar a química cerebral que no momento está afetada por algo negativo e poder olhar para o outro como um ser humano que também sofre, que também sente e que então, devido a isso, precisa do nosso carinho, da nossa atenção. E claro, a gente poder também dizer para o filho, quando a gente tem a perda de dali a pouco
uma mãe, um pai que é avô dessa criança, avó dessa criança, e que tu não tá em condições de conversar com ele sobre isso, que tu possa se respeitar e dizer pro teu filho, pra tua filha, no momento a mãe não tá bem, a mãe tá muito triste porque a vovó, porque o vovô partiram, porque eles morreram, eles acabaram a missão deles nessa vida e a gente vai sentir muita falta, mas a gente vai ter sempre o vô ou a avó aqui dentro da gente e aqui dentro, na memória dos momentos bons. Então, por isso, tentar viver momentos bons com aquelas pessoas que nos cercam, porque a gente nunca sabe quando vai ser o último dia. E muitas vezes com uma criança, para uma criança, é difícil entender como assim nunca mais. Né? Elas têm 4, 5 anos de vida, como é que eu vou explicar o que significa nunca mais vou ver? Né? O quanto isso é difícil. Mas tem muitas leituras que auxiliam os pais nesse momento, leituras da seara espírita, leituras mais católicas, provavelmente evangélicas também, eu não tenho conhecimento nessa área, mas as leituras que trazem a morte de uma maneira mais espiritual auxilia no conforto, auxilia na maneira didática dos pais trazerem a abordagem para os filhos, mas sempre a gente poder fazer uma comparação com algo que ele já perdeu, né? Então, alguma plantinha que morreu, algum animalzinho que morreu, ou algum, né, um vizinho, um amiguinho que perdeu a avó, perdeu o avô, perdeu o irmão, perdeu o pai, e a gente poder fazer essa comparação para que ele entenda como a morte é na real, que não é a tragédia que muitas vezes a gente pinta, ela é simplesmente um fato certo na nossa vida, e que é a gente que não aceita, é a gente que não percebe dessa maneira, é a nossa cultura, na verdade, que nos permite ou não nos permite vê-la dessa forma. Então, no momento em que a gente consegue passar para eles com tranquilidade, de que é algo normal da vida e que ninguém está livre, embora ele vá viver muito tempo ainda, a gente também, mas a gente não sabe porque é Deus que escreve a nossa vida. E é Ele que vai determinar. Então, a dica que eu deixo para vocês é não inventar histórias, não inventar coisas que vão fazer fantasias na cabeça deles e que daqui a pouco vão gerar mais medos e mais curiosidade sobre a morte do que o fato em si. Né? É um fato simples, você não vivia aqui, você nasceu, e no momento em que você nasceu, começou a contagem dos seus dias de vida. Só que essa contagem vai chegar um dia em que vai acabar. E acaba para todo mundo, assim que acaba também para as plantas, para os animais e para qualquer ser vivo do planeta. Então é importante que eles vejam isso como algo natural, mas você deve estar sentindo isso como algo natural. Então talvez se a morte não seja algo natural para você, pai, mãe, e aí vem toda uma relação que a gente tem com a morte, a perda dos nossos pais, a perda de avós, de pessoas próximas, a perda de um filho, num aborto espontâneo ou provocado, enfim. A morte não é um assunto fácil, mas é um assunto que é preciso ser falado, porque ela está aí, ela nos ronda, ela nos leva às pessoas que a gente ama e um dia ela vai nos levar também, e aqueles que ficarem vão sofrer. Então eu sugiro que você possa rever como estão esses conceitos de morte dentro de você, de que maneira você aborda isso com você mesmo e de que maneira você vai conseguir abordar isso com seus filhos, se um dia acontecer próximo a eles. A dica que eu dou é que você possa olhar para as suas emoções, entender e aprender como elas funcionam. E se achar que precisa, busque ajuda, porque muitas vezes um luto mal resolvido gera traumas não só em você, mas em toda a sua família. Uma morte que foi algo tão trágico em que ninguém na família pode falar, uma situação muito triste em que ninguém pode tocar no assunto, as crianças vão crescer com aquele tabu sem nem entenderem direito o que acontece. Então eu sugiro que você possa olhar um pouquinho mais para esse assunto que é de suma importância e que a gente acaba não querendo mexer muito nele, ok? Então nos vemos na semana que vem novamente aqui no canal Além da Foto. Muito obrigada e até mais!